Olá, um excelente dia para você. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Nessa sexta-feira, o fim de semana chegou, ainda bem, o programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Resultado do julgamento do médico Carlos Cury, acusado de matar e mutilar pacientes, deve sair em 2 semanas. A testemunha chegou a dizer que ele era bonzinho com as pacientes, certamente para ganhar a confiança delas. O ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, perde benefício de prisão domiciliar e volta para a cadeia. E ainda, a Assembleia Legislativa do Amazonas volta a funcionar com a tradicional leitura da mensagem do governador. A Casa Legislativa tem 310 projetos em tramitação, que devem ser votados de preferência ainda no primeiro semestre, por causa da campanha eleitoral. Aqui no estúdio, dicas para quem pretende se preparar para concursos públicos. Muitas vagas e salários atrativos. E pensando nisso, muita gente está investindo pesado. Tem os detalhes de mais uma rodada do Barezão e os preparativos do clássico Rio Now. No Amazonas, os maiores campeões estaduais. Nacional e Rio Negro somam 57 títulos dos 96 campeonatos disputados. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, seja muito bem-vindo. Nós já estamos ao vivo, agora são 6h02 e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar a sua mensagem na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Você também pode acompanhar o programa através do aplicativo A Crítica Play. E em Parintins, um homem foi preso suspeito de estelionato. Ele se passava por um comerciante conhecido por conseguir produtos. A vítima teve um prejuízo de R$8 mil. O suspeito aconteceu na casa dele, na zona leste de Parintins. Segundo a polícia, uma das vítimas de Jonathan foi o empresário de Manaus do ramo de materiais hospitalares, Glauco Duarte. De acordo com o empresário, o suspeito se passava por ele para fazer compras, principalmente de calçados. Ele comprava mercadorias aqui em Parintins, falava que era o Glauco. As pessoas lesadas em Manaus depositavam a mercadoria no barco, ele recebia aqui. Porém, na hora do pagamento, ele depositava um cheque em branco. Quando a pessoa descobria que tinha sido lesada, aí é que elas procuravam realmente a empresa. Eu só fiquei sabendo disso em dezembro do ano passado, quando uma empresa entrou em contato comigo, me cobrando uma mercadoria de calçados. E onde eu falei que eu trabalhava com material hospitalar e não com calçados. Após descobrir que estava sendo vítima de estelionato, o empresário resolveu por conta própria fazer uma investigação. Depois de 2 meses investigando, ele conseguiu localizar o endereço do suspeito aqui em Parintins. Glauco veio de Manaus, registrou o boletim de ocorrência na delegacia local e acionou a polícia. Eu comuniquei a polícia militar, da viatura PHN 9809. Os policiais foram comigo, até a residência do cidadão, e verificamos que lá ainda constava algumas mercadorias. E onde ele foi preso em flagrante, agora ele está aí para responder. E aí a gente espera agora que a justiça realmente seja feita, que esse cara passe um tempo na penitenciária, eu na prisão, e que seja feita a justiça. É o que eu desejo. O cidadão Jonathan, que já tem passagem aqui por outra situação de estelionato também, ele vai ser interrogado também, o advogado dele já conversou com ele. Alguns materiais foram apreendidos na residência dele, já estão aqui de posse da polícia. E o inquérito está sendo aberto aí pelo delegado. A gente orienta muito para que, quando alguém entrar em contato com empresa ou com pessoa física, seja ela qual for, que verifique os status realmente da empresa, se aquela empresa existe, e que entre em contato com o telefone que está registrado na junta, entendeu? Que é o telefone original da empresa, o e-mail da empresa. Que possível visite a empresa antes de fechar o negócio. E que uma compra sendo feita em nome de uma empresa, sendo mandada para outro local, desconfie. Você pode estar caindo no golpe. E constantes assaltos estão assustando os moradores de uma rua no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. Só no começo dessa semana foram 3 assaltos em menos de 24 horas. 29 de janeiro, noite de segunda-feira. Um morador aqui desta rua acabou sendo assaltado. Os criminosos, um casal que estava numa moto,
Foi a mulher quem sacou a arma e a apontou para a cabeça da vítima. E depois exigiu o celular, o cordão de ouro e a carteira dele. Em seguida, fugiram do local. No outro dia, terça-feira, no final da tarde, foi a vez deste bar, da mesma rua, ser alvo da ação de criminosos. Os bandidos, também armados, entraram, levaram o celular e o dinheiro do caixa. Já à noite, no mesmo dia, foi a vez de um lanche que fica no final da rua ser alvo da ação de criminosos. Ou seja, 3 assaltos na mesma rua em 24 horas. Mas espera aí, Mário César Filho, que rua é essa? Eu estou falando exatamente aqui da rua 19, Núcleo 3, Cidade Nova. Aqui estamos para mostrar a realidade. Só que muita gente tem medo, né, de falar, medo de retaliação. E aí a gente foi batendo de porta em porta para ver se alguém queria falar com a gente. E acabou sobrando só a Dona Nete. Dona Nete, a senhora não tem medo de falar não, né? O que é que acontece por aqui? A senhora não aguenta mais tanta assalto? É muito assalto mesmo. Assalto quase todo dia aqui na 19. Ninguém aguenta mais sair daqui. Sair de casa a gente não vai nem conversar. E agora no final de janeiro, eu estou sabendo que aconteceram 3 assaltos aqui de um dia para o outro. Como é que foi isso? Segunda, 10 horas da noite na esquina. Terça foi aqui no Boteco do Camarão e lá na esquina o lanche. É difícil, viu? É difícil? É difícil, sim. Porque o vizinho chamou a polícia, demorou assim, acho que uns 20 minutos para chegar, eles já tinham levado tudo. Esse é o recado aqui dos moradores da rua 19, que não aguentam mais serem assaltados. É verdade? Acabou de chegar aqui, meu amigo. Como é que é seu nome? Meu nome, eu me chamo Bruno, moro aqui há 25 anos e aqui está muito perigoso, muito assalto mesmo, assalto direto. Principalmente o senhor que tem moto aqui, tudo, ficar com medo, né, na hora de sair de casa? Moto, carro, eu tenho um carro, né, inclusive a gente chega, toda vez que a gente chega, a gente fica com aquele pavor, né, de chegar e colocar o carro na garagem, a moto, é muito perigoso mesmo aqui, tá, essa área. Está aqui o recado dos moradores da rua 19, era só a Dona Anete, viu? Agora apareceu aqui também um Bruno. Esse é o recado, com a palavra agora às autoridades. E para garantir que tudo ocorra bem, para que não aconteçam esses e outros crimes, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou agora há pouco mais uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui na cidade. É a Operação Alegoria Proibida, que já chegou a alguns municípios, e também aqui na capital. A Amanda Amorim está ao vivo com a gente nesse exato momento e tem mais detalhes sobre esse assunto. A Amanda está ao vivo com a gente agora? Vamos lá, então. Olá, Amanda, bom dia. Essa operação já começou nas primeiras horas do dia, né? A gente vai reconectar aqui a comunicação com a Amanda Amorim para trazer mais detalhes sobre essa operação. A Operação Alegoria Proibida, que está em toda a cidade de Manaus nesse exato momento. São cerca de 600 policiais militares e civis que estão no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, relacionados principalmente ao tráfico de drogas, né? A concentração foi lá no CPE, no Comando de Policiamento Especializado, durante a madrugada de hoje. Policiais civis e militares já estão nas ruas para cumprir simultaneamente vários mandados. E essa operação, ela atinge todas as zonas da cidade. A Operação Alegoria Proibida, que foi preparada principalmente para combater os crimes nas proximidades do Carnaval. E agora sim, a gente conversa ao vivo com a Amanda Amorim, que está lá no CPE. Olá, Amanda, bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aí a programação do Manhã no Ar. Pois é, mais de 800 policiais civis e militares estão participando desta operação Alegoria Proibida. Eles se concentraram aqui no Comando de Policiamento Especializado, que fica localizado no Dom Pedro. A partir das 3 horas da manhã, eles saíram daqui às 5h30 da manhã e eles foram cumprir aí mais de 200 mandados de prisão e busca e apreensão. Eu vou conversar agora aqui com o secretário da SSP, Bosco Saraiva. Secretário, o intuito mesmo é combater o tráfico de drogas. Bom dia. Bom dia a todos. Essa é mais uma etapa da Operação Alegoria Proibida, que já acontece
tanto na capital quanto no interior do estado. Nós já procedemos em alguns municípios isso. Essa operação é permanente e ela seguirá até a quarta-feira de cinza, de forma específica para combater o tráfico de entorpecentes durante esse período carnavalesco. Todas as zonas da capital, essa operação? Todas as áreas da cidade, todas as zonas da capital, em função de localidades previamente identificadas. Como é que foi essa preparação para essas equipes? Nós temos uma inteligência competente que está atuando, temos grupos especializados que já vêm trabalhando desde dezembro em cima de toda uma operação. Esta é somente mais uma etapa. Nós seguiremos vigilantes e atuando neste caso específico do combate a entorpecentes em todos os níveis até a quarta-feira de cinza. Esses mandados também eles estão relacionados com homicídios, outros crimes? Os mandados são específicos para a alegoria proibida. Ok, muito obrigada pelas suas informações. E olha só, Adriane, assim que esses mandados forem cumpridos, viu? Esses presos, eles vão ser encaminhados lá para a Delegacia Geral. Eu vou conversar aqui com o Marilino Brito, delegado. Todos eles vão ser encaminhados para lá, né? Bom dia. Então, eles serão encaminhados para a Delegacia Geral, onde será feito exame de corpo de delito. E depois eles serão apresentados à Justiça Estadual, que decretou os mandados. E se houver flagrante, serão autuados em flagrante também. Todos, né? Todos. E olha só, o Comando Militar também, viu, está envolvido nesta operação, viu? Eu estou aqui com o Coronel Davi Brandão. O seu efetivo também está envolvido nesta operação, né, justamente para auxiliar aí a Polícia Civil. Isso é um trabalho integrado do Sistema de Segurança Pública, onde Polícia Militar e Polícia Civil, mais uma vez, atuando de forma integrada para a segurança da nossa população. São cerca de 500 policiais militares de um serviço extra, né, porque o serviço ordinário do dia a dia da patrulha, do patrulhamento na cidade, continua normal. Reunimos, como você falou, desde 3 horas da manhã aqui a nossa tropa, para que, depois de recebidos os alvos, desse cumprimento. E eles já estão na rua, saíram daqui por volta de 5h20 e vamos depois estar reunidos na Delegacia Geral para a apresentação daqueles que serão conduzidos àquela delegacia. Ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Está aí, viu, Adriane? A operação começou bem cedo, né? A gente percebe que esses policiais se reuniram bem cedinho aqui no Comando de Policiamento Especializado, que fica localizado no Dom Pedro, né? Mais aí um efetivo aí de aproximadamente 800 policiais estão envolvidos nesta operação, justamente para cumprir aí mais de 200 mandados de prisão e busca e apreensão. E a gente vai ficar aqui acompanhando essa operação e daqui a pouco a gente volta com a programação do Manhã no Ar, trazendo aí mais detalhes, viu? Eu volto com você. Muito obrigada, Amanda, pelas informações. Então, daqui a pouquinho a Amanda traz mais detalhes da Operação Alegoria Proibida, que está, nesse momento, em andamento aqui na capital, em todas as zonas da cidade. Os policiais militares e civis estão cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão, principalmente relacionados ao tráfico de drogas. Então, é muito provável que a casa de muita gente vai cair hoje de manhã, porque são pelo menos 200 mandados. E agora a gente faz mais uma vez o alerta sobre não reagir em casos de assalto. Na situação que vamos mostrar agora, no bairro Coroado, uma mulher se arrisca ao tentar impedir que os criminosos levassem a bolsa dela. Os moradores do bairro Coroado estão assustados com a onda de assaltos que vem acontecendo aqui nesta área da cidade. Os moradores afirmam que os assaltos têm até horário certo para acontecerem. Entre 1 e 5 horas da tarde é perigoso caminhar aqui na rua central. Na última sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde, uma mulher de 47 anos foi alvo desses criminosos. Ela estava sentada exatamente aqui nessa escada, aguardando a cunhada, estava com o celular aqui na perna. É aquela velha história. 2 homens em uma moto se aproximaram. O que estava no garupa anunciou o assalto. Esta câmera de vigilância registrou toda a ação dessa dupla. A mulher, em um ato impensado, nervosa, com medo, reagiu. Ela tentou fugir para se abrigar na própria residência. A partir daí, os dois começaram uma luta corporal aqui mesmo, na Rua Central. Eu pensei na hora dele me matar, mas na hora a raiva foi tão grande que eu fui de mão a mão com ele, que eu subi na hora subiu a raiva
E foi na hora que eu reagi, que eu sabia que ele não estava armado, eu fui para cima dele e ele veio para cima de mim. E foi na hora que nós estávamos na porrada questionando pelo meu pai, aí meu irmão veio e me acudiu, mas na hora a pancada foi grande na minha cabeça, que eu apaguei, foi na hora que ele levou meu celular. Você está bastante traumatizada com essa situação, está machucada também fisicamente, tem medo de andar agora aqui na rua da tua casa? Sim, eu tenho. Passo na moto, eu fico olhando para trás toda hora. Não é o primeiro assalto que acontece aqui na rua. Ano passado foi a minha cunhada. Por isso ficou, quando a gente procura uma viatura, não tem nenhuma. Nas imagens é possível ver a mulher e o assaltante brigando, travando uma luta corporal aqui mesmo na rua. Segundo essa vítima, os moradores aqui acompanharam escondidos toda essa situação, mas ninguém quis se meter porque tem medo desses criminosos, que inclusive são conhecidos aqui no bairro Coroado. Esse assaltante conseguiu pegar o celular dessa vítima, subiu na garupa da moto e foi embora. Depois disso, começou uma perseguição. Os próprios moradores seguiram esses assaltantes e conseguiram anotar a placa da moto, que segundo a polícia não é um veículo roubado. Esse caso foi registrado no 11º Distrito Integrado de Polícia. A gente só sabe de fato o que vai fazer numa situação como essa quando está no meio dessa situação, né? A gente orienta a não reagir, mas às vezes o medo acaba fazendo com que as pessoas tenham uma reação como a dessa senhora. Uma reação muito perigosa, né? As pessoas, esses bandidos aí, normalmente estão armados, estão ali para tudo, para matar ou para morrer. E eles não têm nenhum tipo de compaixão. Então, é importante não ter esse tipo de reação para que não aconteça algo pior, né? De uma criança ali próxima, a gente nunca sabe o que eles estão dispostos a fazer numa situação como essa. Claro, a gente se revolta, mas é melhor perder uma bolsa, um telefone celular, do que perder a vida, né? E durante o retorno para casa, trabalhadores do Distrito Industrial foram alvo de assaltantes. Os criminosos agiram com violência e, além de levar os pertences de todos, ainda obrigaram o motorista a deixá-los em um local que facilitasse a fuga. Os 13 passageiros ficaram assustados com a ação desses criminosos e não imaginavam esse tipo de ação porque são acostumados a fazer o mesmo trajeto todas as noites. Só que a terça-feira não foi finalizada como esperado. Terminou com muito medo e insegurança. A gente vai contar melhor para você essa história. Por volta das 9 horas da noite, o motorista da rota que presta serviço para o distrito estacionou aqui próximo, em uma ladeira, e ficou no aguardo do último passageiro da noite. Nesse momento, 4 homens se aproximaram, sacaram as armas, entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Eles levaram diversos itens de valor dessas vítimas, 8 celulares, dinheiro, carteiras, cartões de crédito. O que mais chama a atenção dessas vítimas, desses passageiros, é a audácia desses criminosos que agrediram diversas vezes essas pessoas fisicamente. E para não serem flagranteados, eles pediram para o motorista da rota ficar rodando aqui as ruas da comunidade Valparaíso para não serem pegos. Eles pediram para o motorista deixarem eles exatamente aqui neste ponto, com todos os itens roubados. Eles atravessaram por essa ponte que liga a comunidade Valparaíso ao Monte Sião e fugiram sem deixar nenhuma pista. Esse caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia. O que chama também a atenção é que esse tipo de crime tem se tornado bastante comum aqui nesta área da cidade. No último sábado, por volta das 5 horas da tarde, um outro crime semelhante também aconteceu. O motorista de uma rota diminuiu a velocidade para passar em uma lombada. Nesse momento, 4 homens se aproximaram, 2 ficaram do lado de fora e os outros 2 entraram no ônibus e levaram todos os itens de valor das vítimas. Segundo o motorista, que preferiu não se identificar, esses criminosos sabem exatamente o horário das rotas e também os locais mais propensos para esses crimes acontecerem. E em Parintins, uma família foi presa suspeita de tráfico. Na casa, a Polícia Civil encontrou 3 quilos de maconha enterrados no quintal. A apreensão aconteceu na Rua 9 do bairro União, na zona sul da cidade. A droga, 3 quilos e 100 gramas de maconha, estava escondida no quintal de uma casa. Suspeitos desse crime foram presos o casal Marisete Brandão, de 36 anos, e Osivan Soares, de 24 anos,
Também o filho de Marisete, o Alan Brandão, de 21 anos, o primo dela, o Arlenson Silva, de 20 anos, o vizinho, Ronald Marques, de 27 anos, além de um adolescente de 17 anos de idade que foi apreendido. A Polícia Civil já vinha investigando essa entrada desse entorpecente aqui na cidade. Tá? Tivemos informação hoje pela manhã que ela já estaria aqui na cidade. A história deles não bate um com o outro. O menor está começando já foi instruído pelos maiores para assumir a droga, mas nós temos informações de que não é dele essa droga. Tá? A proprietária da casa quis enganar a polícia no momento que chegamos lá, disse que estava capinando, mas fomos verificar o terreno. Deu no que deu aí quase 5 quilos de droga enterrada. O casal e os outros 3 maiores negam participação no crime. Eu estava dormindo quando eles foram lá, chegaram, foi uma denúncia. A gente não sabe dessa droga aí, não. Você não sabia que essa droga estava lá? Não. Quando foi ontem de noite, eu levei até minha mulher lá no hospital, lá, que ela tá grávida de mim, ela. Não tem envolvimento com isso daí, não. Eu nem ela, e a gente não... Se eles mexem lá, é eles pra lá, mano. Eu não tenho conhecimento disso, não, porque eu não sabia que essa droga estava enterrada no meu quintal. Realmente eu tinha capinado, mesmo lá naquele pedaço lá, e tinha varrido, só que eu não sabia que alguém tinha vindo enterrar lá, aquela droga lá. E eu estava para o hospital, ó, tem o sinal aqui que eu estava no soro. Aí eu e meu marido no hospital, nós chegamos cedo da manhã, e nós só fomos chegando e deitando com ele. Aí, quando foi naquelas horas, foi que eles chegaram lá dizendo que tinha droga enterrada lá. Já o adolescente, ele alega que a droga era só dele e que os 3 quilos de entorpecente seria para consumo próprio. Os 6 vão ser ouvidos e vão ficar à disposição da Justiça. E um trabalho em conjunto do IBAMA do Amazonas e de Roraima resultou na apreensão de mais de 1.000 metros cúbicos de madeira ilegal aqui em Manaus. A ação é resultado da Operação Arquimedes, que foi deflagrada na madrugada de segunda-feira pela Polícia Federal, IBAMA Amazonas e o IBAMA Roraima, quando eles conseguiram apreender mais de 300 metros cúbicos de madeira sem a documentação de origem florestal no rio Amazonas. No momento em que os fiscais do IBAMA, a Polícia Federal, estava trazendo essa madeira apreendida, o transportador informou o local onde ele iria descarregar. E era justamente aqui no porto do Village. Quando os fiscais chegaram, eles se depararam com toda essa madeira aqui descarregada. Aqui tem mais de 1.000 metros cúbicos de madeira. E aí os fiscais do IBAMA resolveram passar um pente fino aqui e descobriram que a maior parte dessa madeira estava sem o DORF. Para a gente foi uma surpresa, né? Pois a gente está realizando a operação nos portos aqui do Chibatão e dos superterminais, visando fiscalizar o transporte de madeira. Então a gente percebe que eles estão trazendo a madeira para cá, aguardando finalizar as operações no porto para então adentrar esses portos. Essa é uma logística que eles estão fazendo para desviar e tentar burlar a fiscalização que está sendo realizada nos rios aqui da Amazônia? Provavelmente sim. Provavelmente eles estão fazendo essa logística para tentar não ter a sua carga fiscalizada no âmbito da operação que está ocorrendo nos portos. Alguns donos foram identificados, outros donos não foram identificados e nem o documento foi apresentado. Qual é o procedimento agora do IBAMA? Agora o IBAMA vai realizar as autuações, apreensão da madeira. As cargas que foram vistoriadas e as pessoas identificadas já foram autuados e apreendidas. O valor do auto é R$ 300 por metro cúbico de madeira. E ontem nós falamos aqui no Manhã no Ar do caso de 2 irmãos que foram deixados sozinhos em casa no bairro Coroado. A mãe teria abandonado as crianças para viajar. A nossa equipe de reportagem teve acesso às imagens no momento em que o Conselho Tutelar flagrou a situação das crianças. Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus. Na tarde dessa quarta-feira, os conselheiros recebem uma denúncia do Ouro Verde, no bairro Coroado. A informação era de que uma mãe havia abandonado os próprios filhos dentro de uma casa. Uma criança de apenas 4 anos e outra de 10. Assim que os conselheiros chegaram à residência, logo sentiram um forte odor. O mau cheiro estava vindo de um rato morto na porta. Algo que não causou tanto espanto se comparado ao cenário encontrado na parte de dentro. As crianças vivendo em condições subhumanas.
Esse vídeo obtido por nossa equipe de reportagem comprova a denúncia. É o momento da chegada dos conselheiros ao local. Esse rato morto aí logo na entrada, ó. Agora vamos ver a situação lá dentro, né? Olha o estado dessa casa, né? Se a gente pode chamar de casa, né? A câmera vai filmando aí as condições da casa. Tu tá aqui sozinho? Nós recebemos a denúncia através das redes sociais e através também do Disque Denúncia. E quando nós chegamos lá, nós constatamos que os fatos eram verdadeiros, né? Um casebre, né? 2 crianças, uma estava na rua e outra dentro de casa. Né? Situação deplorável, insalubre, desumano. Fezes de rato, de barata, a casa suja, as crianças com fome, as crianças sujas. É uma situação assim lamentável, né? Abandono total. A casa horrível, as crianças descalças, já com muito machucado no corpo também. O que me chamou mais a atenção também foi aquele ventilador que tinha lá próximo do forro, né? Que aquilo ali, se pegar fogo, em segundos a casa está toda queimada. Ainda conforme o Conselho Tutelar, os vizinhos disseram que a mãe é usuária de drogas e que viajou até Boa Vista, em Roraima, para se prostituir. As crianças abandonadas foram levadas ao serviço de acolhimento institucional. Já a mãe vai responder pelo crime de abandono de incapaz. Quando a mãe voltar a aparecer de novo, né? Ela foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz e as crianças foram abrigadas, né? Agora vão ficar sob a proteção do poder público. Se você souber algum caso na sua rua, na sua vizinhança, de maus tratos, de negligência, de abandono de incapaz de criança, denuncie as autoridades competentes, denuncie ao Conselho Tutelar. Nós temos o Disque Denúncia Municipal, que você pode fazer essa ligação gratuita, 08000 921407. E dentro de 2 semanas, a Justiça do Amazonas deve decidir se o ex-médico Carlos Jorge Cury Mancilla é responsável pela morte de uma paciente depois de complicações de uma cirurgia plástica feita por ele em novembro de 2010. Durante a última audiência de instrução do caso, realizada ontem, ele e a defesa negaram que a vítima teria ido a óbito por causa do procedimento cirúrgico. Na manhã desta quinta-feira, a Justiça amazonense ouviu uma testemunha e o réu. Carlos Jorge Nery Mancilla é médico, teve o registro cassado em janeiro de 2017 e não pode mais exercer a profissão. Na audiência, a testemunha chegou a dizer que ele era bonzinho com as pacientes, certamente para ganhar a confiança delas. O médico também chegou a negar o crime que ele cometeu. O advogado de defesa, inclusive, deu uma entrevista dizendo que não existem provas concretas, que comprovem que foi o procedimento cirúrgico que acabou gerando a morte da paciente. Nessa instrução, nesse processo, que teve os depoimentos coletados pela Justiça hoje, ele é julgado pela morte de Maria Altenisa de Lima, que aconteceu em novembro de 2010 por complicações após uma cirurgia plástica. Mas esse não é o único procedimento, a única denúncia que existe contra o ex-médico na Justiça. Ele responde a 10 processos em varas cíveis e 17 em varas criminais. O Conselho Regional de Medicina, aqui do Amazonas, resolveu cassar o registro dele em janeiro de 2017, porque a especialização que ele fez em cirurgia plástica foi na Bolívia, que não é reconhecida aqui no Brasil. O médico havia faltado a outras audiências de instrução na Justiça. Nunca tinha comparecido e chegou a ter a prisão preventiva decretada. No entanto, foi feito um acordo e, a partir de agora, ele não pode se ausentar do país e teve o passaporte retido pela Justiça. O julgamento deve ser marcado em fevereiro de 2018, ou seja, daqui a um mês, a Justiça vai saber quando ele vai ser julgado pela morte de Maria Altenisa. E nessa ação penal, o ex-médico Carlos Mancilla responde por estelionato e homicídio culposo, mas ele é acusado de mutilar outras pacientes no Amazonas e em Rondônia. São pelo menos 26 processos divididos nas varas civil e criminal. Inclusive ontem, após ouvir o médico Cury Mancilla pela primeira vez, a juíza titular da 11ª Vara Criminal, Elinete Tribuzzi, disse ao jornal A Crítica que vai montar um esquema de mutirão para dar andamento nos outros 18 casos em que o ex-médico é réu na vara que ela responde. De acordo com a juíza, essa maratona foi proposta pelo Ministério Público.
Uma das vítimas dele, que conseguiu sobreviver depois de várias complicações, recebeu a nossa equipe e contou o drama que vive depois de ter feito o procedimento. Ela pede que a justiça seja feita. A sacola de remédios assusta. Tem para dor, para infecção e até tarja preta, recomendado pelo psiquiatra. Tudo isso começou em novembro de 2011, depois que Emília foi operada por Carlos Jorge Cury Mancilha. Me convenceu a fazer uma abdominoplastia total e depois fazer uma mastopexia, coisa que eu não pensava em mexer no meu seio. Aí ele disse, retira a pele que está sobrando, porque eu já amamentei 3 filhos, né? Então vai ficar um peitinho novinho, com uma barriguinha reta. Eu passei muito mal, já mesmo no INCOR, ainda internada. E mesmo assim ele me liberou para vir para casa. E nesse dado momento que eu vivia reclamando, porque eu não conseguia respirar, eu tinha dificuldade, eu estava com o início de embolia pulmonar. Já foi um outro profissional por fora que veio e me socorreu na minha própria casa. Com um quadro grave e sem receber atendimento público, ela conta que tinha de tirar por conta própria o pus que se acumulava no abdômen. Hoje, tem problema de tireoide, no fígado, perdeu útero e ovários e ainda luta contra a bactéria da tuberculose. E foi confirmado através de profissionais que foi adquirido realmente durante esses procedimentos no INCOR, na qual tem uma testemunha também que os instrumentos não eram estéreis, eram somente lavados e utilizados em uma vítima e na outra e em outra paciente. Uma vida que foi completamente alterada por conta desse homem. Então o estado dela não é mais a mesma. Hoje ela faz tratamento psicológico, faz tratamento psiquiátrico. Então o mundo dela de colorido não tem mais. É só preto, cinza, escuro, sabe? Então esse sentimento não tem dinheiro que pague, não tem como recuperar. Ela é apenas uma das 30 vítimas do ex-médico. Não sabe definir exatamente o que sente por ele, só sabe que quer justiça. Nós queremos que ele continue, ele seja preso, porque não é fácil. Nós vivemos presas dentro de casa, presas doentes, infelizes, porque ninguém com a saúde debilitada vai ser feliz. O Amazonas foi o único estado da região norte nos últimos 2 anos a registrar mortes em fetos decorrentes de doenças neurológicas, entre elas o microcefalia e Zika vírus. As informações foram divulgadas nesta semana no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O período analisado pelo Ministério da Saúde foi entre novembro de 2015 e dezembro de 2017. Aqui no Amazonas, 121 grávidas foram monitoradas. 61 casos de microcefalia foram confirmados. Desses, 9 relacionados ao Zika vírus. Houve notificação da doença em 21 municípios do estado. Que não é só Zika vírus. Nós temos a questão da rubéola, nós temos toxoplasmose, sífilis, HIV, são meningites, são todas essas causas que podem determinar quadros neurológicos, inclusive de microcefalia. Ainda não existe vacina para o Zika vírus, por isso a melhor prevenção é evitar a proliferação do Aedes aegypti, que transmite a doença. Em 45 dias, o mesmo mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Ele também é responsável pela transmissão da dengue e da chikungunya. A FVS recomenda intensificar os cuidados para evitar a reprodução do mosquito no período da chuva. Mas, para as gestantes, o Ministério da Saúde disponibiliza exatamente repelentes, para que as pessoas realmente possam evitar ao máximo essa possibilidade da infecção por esse vírus, que realmente pode também determinar manifestações neurológicas, microcefalia na criança recém-nascida. E agora a gente tem informação ao vivo do trânsito. O nosso drone está sobrevoando a zona norte da cidade. É para lá que a gente vai agora. Nós estamos na Avenida Noel Núteus e o trânsito está tranquilo nesse exato momento aí na Cidade Nova. O problema mesmo
é porque não tem energia elétrica. Então, os semáforos não estão funcionando e quando deixam de funcionar, fica naquela situação de ninguém sabe de quem é a preferência naquele exato momento, né? E isso pode facilitar com que ocorram acidentes nessa área da cidade. Parte do bairro Cidade Nova também está sem energia elétrica, assim como a Noel Núteos, que é uma avenida de grande circulação de veículos, né? E os semáforos não funcionando, fica complicado ali para você conseguir saber, né, de quem é a preferência e facilita com que aconteçam acidentes, né? Você pode acompanhar agora o nosso passeio pela Avenida Noel Núteos. De um lado tem energia e do outro não tem. E a gente vai seguindo agora pela zona norte da cidade, o trânsito tranquilo ainda nesse exato momento, mas pode complicar daqui a pouquinho com o aumento do fluxo, com as pessoas indo deixar os filhos na escola e saindo de casa para trabalhar. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vamos falar sobre o pedido de habeas corpus do ex-governador José Melo, que foi negado pela Justiça. E mais detalhes da Operação Alegoria Proibida, que está em andamento aqui na capital, em todas as zonas da cidade. É um instante só, não saia daí.